certo que a física está sempre presente no nosso cotidiano, seja no movimento uniformemente variado de um carro, na propagação da luz, no uso dos eletrodomésticos e entre outros. E é importante para nós, assim como foi para Galileu Galilei, conhecer como se comporta a queda dos corpos graças à aceleração da gravidade e a sua influência na nossa vida. A aceleração da gravidade é diferente de planeta para planeta. Isso ocorre porque a aceleração da gravidade ela é diretamente proporcional à massa do planeta. Mas na Terra, a gravidade também difere de acordo com a variação da latitude e da altitude. E com esta videoaula, demonstraremos e também ensinaremos conceitos de física e praticaremos um estudo mais detalhado da queda livre, utilizando um experimento de baixo custo que pode ser reproduzido em sala de aula ou até mesmo em casa, se tornando uma forma interessante e sustentável de se ensinar e aprender. Para isso, no experimento faremos uso do pêndulo simples. Com ele é possível medir o valor da aceleração da gravidade local sem muitas complicações. Para o teste praticado nesta videoaula, iremos desprezar a resistência do ar para que as leis de Galileu sejam consideradas válidas, sendo essa a proposta da nossa videoaula. No século XVI, Galileu rompeu com as ideias aristotélicas ao investigar a queda dos corpos de forma experimental, por meio de observações e experimentos, um famoso teste na Torre de Pisa, e o uso de planos inclinados para diluir os efeitos da gravidade. E ele concluiu que 1. Todos os corpos, independentemente de suas massas, caem com a mesma aceleração quando a resistência do ar é desprezada. 2. A altura da queda é proporcional no quadrado do tempo de queda. E 3. A velocidade final de queda é proporcional ao tempo. Essas descobertas fundamentavam as leis da queda livre, estabelecendo a aceleração da gravidade. No pensamento aristotélico, os corpos caíam em função de sua massa. Quanto mais pesado, mais rápido seria o movimento de queda. Aristóteles acreditava que os objetos tendiam a buscar seu lugar natural, uma concepção baseada em suas teorias dos quatro elementos: terra, água, ar, fogo. Segundo ele, um objeto feito predominantemente de terra cairia mais rapidamente em direção ao centro do universo, que ele acreditava ser o centro da Terra. A compreensão dos fenômenos da queda livre passou por uma grande transformação ao longo da história e foi marcada principalmente pelas contribuições de Aristóteles, Galileu Galilei e Isaac Newton, que culminaram na física moderna, com a teoria da relatividade de Einstein. Quando falamos em queda livre, a primeira coisa que vem à mente é um objeto caindo, como uma bola solta no ar. Mas o que esquecemos às vezes é que isso foi um grande mistério por séculos, até que Galileu Galilei, um dos pais da ciência moderna, trouxe ideias revolucionárias sobre como os corpos caem. Como dito anteriormente, Galileu percebeu que a distância percorrida por um corpo em queda livre aumenta com o quadrado do tempo, ou seja, se no primeiro segundo ele cai 5 metros, no segundo cai 20 metros e assim por diante. Essa é uma característica de movimentos acelerados. E essa aceleração constante com que os corpos caem é chamada de aceleração da gravidade, representada pela letra G. Na superfície da Terra, o valor de G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que, a cada segundo, a velocidade de um objeto em queda aumenta 9,8 m/s. Se você solta uma pedra do alto, ela começa com velocidade zero. Depois de um segundo, ela já está a quase 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, quase 20 metros. E assim por diante. Essa é a aceleração provocada pela força gravitacional da Terra. Galileu não sabia o valor exato de G, mas ele entendeu que essa aceleração era constante e independe da massa do objeto. Isso abriu o caminho para a física moderna e mais tarde Newton usaria essas ideias para formular a lei da gravitação universal. Olá, irei apresentar os materiais. Aqui temos a base inferior, feito a madeira com 2 furos centrais para a fixação da base inferior e dos suportes, todos pintados com tinta spray. Temos alguns parafusos para a fixação da base inferior e do suporte do pêndulo. Temos a primeira parte do suporte do pêndulo. Temos aqui por onde passamos a linha de nylon. Temos aqui a segunda parte do suporte juntamente com a base superior para a fixação da segunda parte. Temos aqui um furo aproximadamente
do 1 centímetro da borda da segunda parte do pêndulo. Colamos essa parte de suporte juntamente à base superior com cola quente. Temos aqui a terceira parte, aqui suporta o pêndulo. Fizemos um corte para a fixação da linha de nylon. Temos essa parte que colocaremos a primeira para a fixação. Temos um ponto de referência para que fazemos os lançamentos e para aproximadamente fiquem todos parecidos, que não tenha tanta interferência nas medidas futuramente. Temos uma tampa feita de papelão que faz o suporte e a união da segunda parte com a terceira. Temos aqui o primeiro pêndulo feito com uma porca e uma linha de nylon com aproximadamente 30 centímetros. Temos o segundo pêndulo, mesmo tipo de porca. A única coisa que diferencia é o tamanho da linha de nylon. Esse agora é com 40 centímetros. Agora irei mostrar o processo de montagem do pêndulo. Primeiramente, precisaremos de 2 pedaços de madeira, um menor e outro maior. Faremos a fixação destes 2 pedaços com parafusos. Após esse processo, utilizaremos um cano PVC. Colaremos ele na base de madeira com cola quente ou cola Super Bond. Agora utilizaremos outro pedaço de cano PVC. Iremos colocar ele dentro do cano que já foi colado, para que ele tenha um comprimento maior e assim consiga fazer o pêndulo funcionar corretamente. Após isso, pegaremos outro pedaço de cano. Na ponta dele faremos um corte em 90 graus para que ele fique 90 graus, fazendo um formato de L no nosso pêndulo. Depois disso, agora utilizaremos uma faca ou uma serra para fazer um corte na ponta do cano que você acabou de parafusar na coluna central. Após isso, pegaremos um fio de nylon com 40 centímetros e outro com 30 centímetros. Colocaremos uma porca na ponta de cada um deles. Após isso, amarraremos e colaremos eles. Faremos alguns nós na ponta para que ele fique bem preso no pêndulo. Após isso, pegaremos um palito de churrasco e um palito de sorvete. Colaremos ele para fazer o ponto de soltagem ou de lançamento, para que todos tenham tempos parecidos. E no final de tudo, pintaremos ele de preto, mas isso vai de sua preferência. Um certo dia, os membros da equipe se reuniram na casa de Rafael para realizar o experimento da gravidade com o procedimento do pêndulo. Cada membro da equipe mediu pelo menos 10 oscilações com cada fio, o de 40 e o de 30 centímetros. E com o resultado de cada medição dessas, nós fizemos a média dos cálculos. E com o resultado das medições das oscilações do tempo, nós fizemos uma média de todos os tempos. Para realizar o cálculo, é preciso somar todos os tempos de cada fio e depois dividi-lo pelo número da soma. Por exemplo, como nosso grupo tem 7 integrantes, foi necessário somar cada um dos valores de todas as medições e depois disso dividi-los por 7. Com isso, temos a nossa média do tempo. É necessário lembrar que você tem que fazer a média dos 2 fios, tanto do de 40 centímetros, tanto do de 30 centímetros. Seguindo o cálculo, temos a nossa fórmula da gravidade, que é como estará sendo ilustrada na tela. 4 vezes π ao quadrado vezes o tamanho do fio, dividido pelo t médio ao quadrado. Apenas reforçando, é estritamente necessário lembrar que você tem que fazer os cálculos com cada uma dessas fórmulas para cada um dos fios. Prosseguindo o cálculo, é necessário pegar-se
cada um dos resultados da fórmula, somar e dividir por 2. Por 2 no caso que foi usado 2 fios. E com isso, temos o resultado da gravidade do local. Podemos descobrir o valor da gravidade de Caruaru apenas com materiais simples e comuns. Para isso, basta fazermos um experimento prático com esses materiais observando as oscilações de um pêndulo simples e medindo o comprimento das cordas. Assim calculamos a gravidade de Caruaru.